Salve, salve, rapaziada, canal 7337 aqui, 7337. Caso você não saiba, é a minutagem na qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Campeonato Paulista de 2025. Beleza. Corinthians 2, Santa Fé, né? Acho que é Santa Fé 0. Jogo lá na Neoquímica Arena, no qual o Corinthians nós conseguimos ganhar. Olha só o que aconteceu, ganhamos. Então, no comando de Diniz, temos duas vitórias e um empate em 3 jogos. Não tá ruim, não tá ruim. É, Bora falar sobre o jogo? Bora falar sobre como que foi esse jogo, como que nossos atletas se desempenharam, né? Falar do primeiro tempo para começar, obviamente, vamos fazer uma linha temporal aqui. No primeiro tempo, o Corinthians, a gente conseguiu conduzir o jogo, né? De fato, a gente conseguiu ficar com a bola, né? Ditar o ritmo do jogo, que é o que a gente se espera de jogar em casa e também com técnico novo, energia renovada, aquela coisa que a gente sempre fala. E o Corinthians, né, a gente conseguiu ter esse domínio, só que ele não foi convertido no primeiro tempo. A gente teve algumas poucas finalizações, se não me engano. Só que a gente teve alguns pontos, eu não vou dizer muito baixos, mas eu vou dizer abaixo do que estava acontecendo durante o jogo, que foram o André, para começar. Eu acredito que o André, na posição que ele estava, não vou dizer que é por habilidade, mas talvez por um dia ruim, mas isso só no primeiro tempo, tá? Que ele não estava muito bem. Ele estava sendo como não vou dizer um segundo volante, mas um meio que um pouquinho menos ofensivo, que ele não estava entrando tanto na área e estava tentando ajudar nessa saída de bola para o Ranieri, porque o Ranieri não sai com a bola, né? E aí nesse primeiro tempo o desempenho dele foi um pouquinho abaixo do que normalmente a gente costuma ver. Isso quando não pega, põe a mão no saco, né? E então isso ficou, no primeiro tempo ficou um pouquinho evidente, e uma coisa que pelo menos pode ser que mude, né, mas na minha visão que eu não tenho gostado muito, é de ver o Bidon na ponta, né? Eu sei que é um esquema para conseguir fazer Garro e Bidon jogarem juntos. Então você coloca o Garro no meio campo flutuando, coloca o Bidon lá na ponta e deixa o Kaique e o Yuri lá na frente. Mas às vezes eu sinto que o Bidon na ponta ele não consegue acelerar o jogo quando precisa, sabe? Então, isso não porque ele não consegue e tal, mas é porque não é a dele, entendeu? O Bidon tem muito controle de bola, tem um passe excepcional, um domínio excepcional, lançamentos excepcionais, só que às vezes não é a dele. Então, às vezes eu fico nessa sensação de que lá na ponta, ele recebendo com o Mateuzinho, colaborando com o Mateuzinho, às vezes não é a opção mais correta. Mas, enfim, não interessa a minha opinião, porque a gente ganhou, né? Então, se a gente ganhou, muita fé. Beleza, no segundo tempo, aí o Corinthians já melhora bastante. E a gente vai destacar, obviamente, os homens dos gols, né? E os melhores homens da partida, que foram Gustavo Henrique e Ranieri, pra você ver, né? É, primeiro gol, primeiro gol de Ranieri num cruzamento, se não me engano foi, não sei se foi, não lembro se foi escanteio ou falta, enfim, mas foi um cruzamento, acho que foi escanteio, no qual o Gustavo Henrique cabeceia para dentro da área e assim, a galera do Santa Fé moscou muito isso, porque aqui no Brasil, só para dar uma contextualizada, aqui no Brasil todos os times já conhecem muito bem o Gustavo Henrique e sabem que ele é um perigo, tipo, absurdo dentro da área e a bola sempre vai buscar ele, o cruzamento sempre vai ser direcionado para ele. E nesse lance em específico, ele cabeceou sozinho, e tudo bem que ele estava sem ângulo, porque ele já estava quase na ponta da pequena área, mas ele cabeceou sozinho, sem pular, e cabeceou para o meio do gol, para o meio da pequena área. E nessa cabeceada, o Ranieri só raspa na bola e consegue marcar o gol. Então, Corinthians 1-0. Se não me engano, isso foi nos 25 minutos aí do segundo tempo, que a gente vai para o segundo tempo com 0-0. E logo um tempinho depois, o próprio Gustavo Henrique consegue marcar o golzinho dele, olha só. E não foi de cabeça, quem diria? Foi num cruzamento, se não me engano, agora de uma falta também, que ele passa da bola, tava em atrito lá com o jogador dos caras, ele passa da bola e tenta pegar um voleio, né? Então ele tenta dar com o peito do pé ou até com a canela, e pega no joelho dele. Só que pegando no joelho dele, matou o goleiro. Simplesmente foi indefensável, não tinha como. E foi um belo gol, um puta desempenho do Gustavo Henrique, que jogou muito ontem, e o Ranieri é a mesma coisa. O Ranieri é aquela coisa que eu falei, ele não tem a saída de bola, mas muitas vezes ele tentou sair. Eu só gostaria muito de ver outros jogadores em campo quando o jogo está um pouquinho mais bem administrado, porque as substituições que o Diniz faz, o Diniz já é conhecido por não fazer muitas substituições, né, não mexer muito no time com o decorrer do jogo.
Mas eu gostaria muito de ter visto mais o Zacarias também, que ele entrou no final contra o Garro, para substituir o Garro, ver um pouquinho mais do Lingard. E colocou o Pedro Raul também. Sorte que estava impedido aquele lance, porque ele recebeu uma bola dentro da área, dominou com a canela e a bola fugiu, mas sorte que estava impedido. É, Mas eu gostaria de ver um pouco sobre outros jogadores. Só que é aquela questão, né? O nosso próximo jogo é contra o Vitória, fora de casa, lá no Barradão. E a gente já não vai poder repetir a escalação, porque Mateuzinho está suspenso, se não me engano, por 2 jogos. E André está suspenso, obviamente, pela expulsão, e ele já está tendo todo aquele BO por conta do lance. Então ele já não vai poder repetir a escalação. Vai ter que ser o Pedro Milans e mais alguém no meio que ele vai tentar, vai pensar no que vai fazer. Então não teremos essa mesma escalação. Foi a mesma escalação feita em 3 jogos, né? Em resumo, cara, em resumo, o Corinthians jogou bem. A gente conseguiu dominar o jogo. Teve alguns lances perigosos que o Hugo fez, precisou ser acionado. Mas o Corinthians não deu tanto espaço assim pro Santa Fé. O Santa Fé veio com essa vibe de não, viemos para vencer e acabou que não deu certo. Mas, assim, não tem muito o que comentar. Foi um desempenho muito bom do Corinthians. Não vou dizer que fazia tempo, porque eu não acho que foi aquele desempenho excepcional. Mas isso por conta de falta de tempo. Foram 3 jogos, cara. 3 jogos. E daqui a 55 dias, acredito, 55, 56 dias, a gente vai ter a pausa para a Copa do Mundo. Então aí, de fato, o Diniz vai ter trabalho para chegar com um time bem mais estruturado. Só que eu já estou adiantando as minhas dores, porque eu sei que o Corinthians, quando descansa, não joga, né? E uma preocupação que a gente tem, principalmente no próximo jogo contra o Vitória, é que estamos na zona de rebaixamento, né? O Corinthians está em 16º com 11 pontos. E se não me engano, tá o Santos acima da gente e o Santos joga contra o Fluminense, dentro de casa, lá na Vila Belmiro. Santos empatou aí dentro de casa com o time amador, mas mesmo assim, né? A gente já não tá colecionando bons resultados com o Santos ultimamente. Fechou? Não vou estender muito, não tem muito o que falar sobre cada jogador, porque o time em geral foi bem. E para aqueles, verdade, verdade, como que eu ia esquecer? Para aqueles que falam, nossa, meu Deus do céu, como esse Hugo Souza é ruim, olha o lance que ele fez dentro do jogo, porque teve um lance que o Hugo Souza não conseguiu dominar a bola, que ela veio rasteira, ele tentou passar, colocar o pé por cima da bola e a bola passou e fez canteio pros caras. Meu Deus, ele não pode ir pra Copa do Mundo. Um goleiro desse não pode ir pra Copa do Mundo, cara. Meu amigo. A título comparativo, tu viu o lance do Neuer ontem, os 2 gols que ele entregou? Tu vai desmerecer o cara? São prateleiras totalmente diferentes? São. Mas Neuer é se não o melhor goleiro com domínio de bola que joga com o pé no mundo. E na história até, né? O resumo o Hugo tem que ir pra Copa. E é isso. É isso, é isso. É isso que a galera não entende. O Hugo tem que ir pra Copa. Fábio Fluminense não tem que ir pra Copa. O Fábio deveria ter ido em outras Copas mesmo. E ter sido titular. Everson não tem que ir pra Copa. Hugo Souza tem que ir pra Copa. E para de falar. Para de falar. Mas o Rossi é melhor. O Rossi nem é brasileiro. Puta que pariu. A galera é muito sem noção. Mas é isso, rapaziada. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, essas coisas. Porque agora o próximo jogo contra o Vitória no Barradão, se não me engano, sábado, domingo. E vai ser um jogo bem difícil. Fechou? É isso. Valeu, Augusto.